Olá, seja muito bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Ícaro Moura, e aqui você encontra as melhores histórias de mistério e suspense para te prender do começo ao fim. Espero que esteja tudo bem com você. Aproveita e já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos explorar o desconhecido. Cães sem dono, todos amam Slemoor, parte 2. Na manhã seguinte, Slemoor despertava envolta em um véu de névoa densa, que parecia sair diretamente de um sonho ou talvez de um presságio. As nuvens, inchadas e pesadas, pairavam sobre a cidade como um teto baixo, quase sufocante, sussurrando promessas de chuva enquanto varriam o céu cinzento. Cercada por uma floresta de árvores tão antigas quanto o próprio tempo, a cidade parecia ter sua própria alma, uma presença silenciosa e vigilante, como se estivesse à espera de algo ou alguém. Cada ruído parecia amplificado naquele silêncio misterioso, desde o farfalhar das folhas molhadas até o gotejar da água acumulada nos galhos. O aroma no ar era um misto de terra molhada e musgo, com um toque de algo indescritível, algo que fazia o coração bater mais rápido sem razão aparente. Jason já estava de pé antes do amanhecer, movendo-se pela cozinha como quem cumpre um ritual. O cheiro de café fresco e panquecas douradas enchia o pequeno apartamento, uma tentativa de aquecer o dia frio e encobrir o vazio que ninguém ali admitia em voz alta. Ao lado de um copo de suco de laranja, ele deixou um bilhete curto e direto: "Levei o SUV." Jason nunca era de usar muitas palavras, mas seus gestos falavam por ele, e aquele café da manhã era a prova disso. Quando Nina e Guilherme finalmente acordaram, o mundo já parecia mais desperto. Nina, ainda perdida no nevoeiro do sono, bocejou enquanto puxava o moletom sobre o pijama. Guilherme, por outro lado, já estava de mau humor antes mesmo de chegar à cozinha. Ele olhou para o bilhete e soltou um resmungo. Filho da puta, mas, com a primeira mordida nas panquecas e o gole de café forte, a irritação foi diminuindo, substituída por um silêncio mais ameno. Ao saírem para a rua, a névoa parecia envolvê-los como um abraço úmido, insinuando que a própria cidade estava conspirando para mantê-los ali, presos em seus segredos. O cabelo de Nina transformou-se em uma bagunça de fios arrepiados pelo ar gelado, enquanto a camiseta de Guilherme grudava nas costas, saturada pela umidade persistente. A cidade parecia ter acordado com eles, mas de forma discreta. Os poucos carros que se moviam pelas ruas centrais passavam lentamente, como se não quisessem quebrar a atmosfera carregada de mistério. Pedestres caminhavam sob guarda-chuvas e gorros puxados até os olhos, suas conversas abafadas pelo som da água escorrendo nas sarjetas. O prédio onde eles estavam ficava no coração da cidade, próximo à delegacia e à prefeitura, construções que, com suas fachadas desgastadas pelo tempo, pareciam observar tudo e todos. A 3 quadras dali, o grande lago de Slemoor repousava como um espelho quebrado, cercado pela floresta que era tanto um refúgio quanto uma ameaça. Algo pairava no ar, uma promessa não dita, uma tensão latente. Naquele lugar, cada esquina parecia esconder um segredo, e cada sombra sussurrava histórias que eles ainda não estavam prontos para ouvir. "Odeio esta cidade." Guilherme disparou, a voz carregada de sarcasmo e uma exasperação quase teatral. Ele chutou uma pedra invisível na calçada, como se quisesse descontar na cidade algo que nem ele conseguia definir direito. Nem o maldito sinal do celular funciona. Nina andava ao seu lado, os saltos firmes ecoando contra a calçada úmida, o olhar atento à delegacia que se aproximava. O prédio era um estranho híbrido de estilos, colunas clássicas flanqueavam a entrada principal, mas as amplas janelas de vidro e o letreiro luminoso denunciavam a tentativa moderna de fazê-lo parecer mais eficiente. À frente, 2 caminhonetes novinhas reluziam, destoando do restante da cidade. "Você odeia tudo que não seja Pringles, tacos ou fast food?" retrucou Nina, sem olhar para ele. Uma sobrancelha arqueada acompanhou o comentário, enquanto um sorriso seco tocava o canto de seus lábios. Guilherme soltou uma risada curta, mas sua expressão assumiu um tom quase filosófico, o que era um tanto cômico, considerando a camiseta azul com uma estampa grotesca do Sonic feio e o moletom cinza que usava com o capuz puxado. Com seus óculos redondos e o crachá discreto pendurado no bolso do jeans, onde se lia estagiário, ele parecia mais um figurante deslocado de um filme indie do que alguém ali para resolver qualquer coisa séria. "Verdade," ele admitiu, com um meio sorriso. "Mas esta cidade é um caso especial. Ela fede a desesperança. Tipo, literalmente."
Parece cheiro de mofo misturado com, sei lá, bunda de velho. Nina parou abruptamente e virou a cabeça em sua direção, a expressão dividida entre incredulidade e irritação. Estava prestes a devolver uma resposta quando percebeu a silhueta do xerife surgindo pela entrada da delegacia. Ela respirou fundo, ajustou o blazer e escolheu guardar sua réplica para mais tarde, optando por um sorriso calculado ao homem que se aproximava. O xerife parecia saído de um catálogo de autoridade genérica. Tinha 30 e poucos anos, mas a tentativa de parecer mais velho se revelava no cavanhaque cuidadosamente aparado e na rigidez de seu uniforme impecavelmente engomado. A gravata xadrez e os sapatos brilhantes gritavam que ele preferia escritórios estéreis a cenas de crime de verdade. Mas havia algo em seus olhos, um nervosismo que nem a postura ereta e o aperto de mão firme conseguiam mascarar. Nina o avaliou rapidamente, o sorriso no rosto permanecendo estático enquanto seus olhos diziam algo completamente diferente. Você não me engana. Doutora Nina Vigts, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Ela se apresentou, o tom firme e profissional, enquanto estendia a mão. Seu olhar desviou por um breve momento para Guilherme, que ainda parecia mais interessado em um cartaz de procura-se preso à parede do que na cena à sua frente. Guilherme, por sua vez, percebeu a pausa no ar e voltou ao momento, oferecendo ao xerife um sorriso descontraído. E eu sou o estagiário, disse, sem qualquer cerimônia, enquanto gesticulava para o crachá no peito. O xerife apertou a mão de Nina, mas hesitou ao encarar Guilherme, como se tentasse entender por que aquele adolescente perdido estava ali. Bem, sejam bem-vindos a Islemoor, disse ele, finalmente, com um sorriso nervoso. E Islemoor, com sua névoa persistente e cheiro de madeira molhada, parecia observá-los de volta, silenciosa e expectante. Vocês acham que há perigo real? Perguntou o xerife, hesitante, sua tentativa de parecer confiante soando quase cômica. Guilherme, que já estava entediado a essa altura, abriu um sorriso travesso. Se tivesse perigo real, você acha que estaríamos sem? Ele fez uma pausa dramática, apontando para Nina, com a expectativa clara de que ela completasse a frase. Equipamentos de proteção biológica. Completou ela, sem perder o ritmo, os olhos fixos no caminho à frente. Exatamente. Guilherme gesticulou dramaticamente, como se estivesse encenando para uma plateia invisível. Essas coisas. O xerife inclinou a cabeça, os lábios apertados em uma expressão de quem ponderava seriamente. Talvez, disse ele, como se estivesse para revelar um segredo conspiratório. Mas vocês não recebem, sei lá, vacinas especiais? Algo para imunizar contra doenças letais, radiação, mutações genéticas, medicamentos de nível A, o tipo de coisa que o governo nega existir. Guilherme arqueou uma sobrancelha, fingindo um choque exagerado. Deixe-me adivinhar. Ele estreitou os olhos, avaliando o xerife como se estivesse diante de um espécime raro. Você passa muito tempo navegando em fóruns de conspiração, não é? O xerife não recuou. Pelo contrário, cruzou os braços, desafiador. Passo. E daí? Nina tossiu, lutando contra o riso, mas sua expressão traía o esforço. Conheço alguém assim, murmurou ela, olhando para um ponto indefinido, como se estivesse refletindo sobre outra pessoa. Guilherme virou para ela, a expressão carregada de um sarcasmo que praticamente gritava: eu vou te matar por isso. Isso não soa como uma acusação, nem um pouco. Chegaram à barreira improvisada que delimitava a cena do crime. Era quase cômica, uma fita amarela frouxa presa a cones laranja, tremulando ao vento. Mais simbólica do que funcional, parecia pedir desculpas por estar ali. Sério? Guilherme apontou para a fita, incrédulo. Isso não estava aqui ontem. Eles acham que um pedaço de plástico vai deter alguém curioso. Não devem ter muitas cenas de crime interessantes por aqui. Nina respondeu, seca, mas com um tom divertido. Sem hesitar, os dois atravessaram a fita. O xerife, no entanto, parou abruptamente, como se uma barreira invisível o impedisse de continuar. Vocês realmente precisam de mim aí? Ele olhou para a lagoa com uma mistura de medo e resignação. Está vendo aqueles patos? Guilherme apontou para as aves que nadavam tranquilamente na superfície escura da lagoa. Se tivesse alguma meleca tóxica por aqui, eles não estariam nadando, certo? O xerife estreitou os olhos, desconfiado. Ou talvez os patos tenham uma imunidade natural. Quem sabe o que matou aquelas pessoas foi geneticamente modificado para atingir só humanos. Guilherme bufou, exasperado.
Cara, sério. Desliga a internet por uma semana. Faz um detox. Além disso, continuou o xerife, ignorando o comentário, não quero me aproximar daquela floresta. Nina e Guilherme trocaram um olhar carregado de significados. Por quê? Nina perguntou, mais intrigada do que preocupada. O xerife hesitou, seu desconforto evidente. Lendas locais. Ele parecia um homem confessando acreditar em fantasmas. Dizem que a floresta é amaldiçoada. Ainda tem lobos por lá, animais selvagens, ninguém ousa entrar. Guilherme ergueu as sobrancelhas e lançou um olhar para Nina. Me diz que aquele vegetariano maluco não foi para lá? Nina suspirou, balançando a cabeça. Pode voltar para a delegacia, xerife. Disse ela, o tom seco, quase cansado. Se precisarmos, a gente te encontra. Visivelmente aliviado, o xerife tirou um cartão do bolso e entregou a Nina. É melhor assim. Se precisarem de mim, me liguem. Mas, sério, eu não quero acabar como, sei lá, uma ameixa seca do tamanho de um humano, sabe? Ele não esperou resposta antes de disparar de volta para o carro, quase tropeçando nos próprios pés no caminho. Nina guardou o cartão no bolso interno do blazer enquanto ela e Guilherme seguiam em direção à lagoa. A névoa parecia mais densa ali, e a floresta que margeava a água parecia observá-los em silêncio, como se esperasse por eles. Dá para chamar ele de paranoico? Guilherme perguntou, quase retórico. Não dá para culpar ele. Alguma coisa muito ruim realmente aconteceu aqui. Ele olhou para Nina, avaliando sua expressão. Você acha que tem a ver com a tal floresta maldita? Ela deu de ombros, o olhar fixo no lago. Talvez. Ou pode ser outra coisa. Nina inclinou a cabeça. Será que alguma coisa está vivendo aqui? Se está, os patos não parecem incomodados. Guilherme apontou com o queixo para as aves, que flutuavam preguiçosamente. Ao se aproximarem, eles notaram duas áreas menores cercadas por fitas, arrumadas em padrões retangulares. Era uma visão desoladora, mas meticulosamente montada. Pelo menos eles tentaram parecer profissionais. Guilherme observou, o sarcasmo marcando sua voz. Estou surpreso que não colocaram uma placa dizendo, eu iria embora se fosse você. Uma referência a Wicked? Nina perguntou, erguendo uma sobrancelha. Eu esperaria algo mais. Massacre da Serra Elétrica. Guilherme sorriu, um lampejo de humor sombrio iluminando seus olhos. O que seria da vida sem referências ruins, não é? Mas só estou tentando expandir o repertório. Guilherme deu de ombros, um meio sorriso surgindo em seu rosto, enquanto os dois varriam o ambiente com olhares rápidos e atentos. Apesar do tom descontraído, ambos estavam em alerta máximo. O trabalho exigia isso. Detalhes que passariam despercebidos por olhos desatentos, cheiros sutis, padrões no chão, até mesmo silêncios estranhos, poderiam ser a chave para desvendar o mistério. Mas o mais importante era um tipo de percepção que eles não conseguiam explicar, uma intuição afiada que muitos desenvolvem com o tempo e principalmente por experienciar a morte dezenas de vezes. Porém, tanto Nina quanto Guilherme, com todo o talento que tinham, ainda não haviam adquirido esse sexto sentido. Se aquele herbívoro morrer antes de irmos embora, vamos quebrar a cara de todos os velhos dessa cidade, Guilherme murmurou com desdém, ajustando o moletom. Aí todo mundo fica feliz. Para de falar alto assim. Nina lançou um olhar firme para ele. Ah, é mesmo, claro. Ele balançou a cabeça com ironia. Especialmente aquela velha Filipa. Vou dar uns bons sopapos nela. Guilherme, eu estou falando sério. Nina virou-se, a voz baixa e cortante. Está chamando a atenção demais. Ele inclinou-se para mais perto, murmurando em um tom teatral. Ela apertou minha bunda. O quê? Nina arqueou as sobrancelhas, mas sua expressão era mais de cansaço do que surpresa. Foi quando eu fui pegar a chave do apartamento. Aquela velha me deu um beliscão e ainda tentou me beijar. Fui salvo por aquele outro senhor que chegou bem a tempo. Nina fechou os olhos e respirou fundo, claramente tentando manter a compostura. Guilherme, eu juro por tudo. Ele ergueu as mãos, como quem se rende. Tá bom, tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E o Tiranossauro Rex herbívoro? Ele perguntou em seguida, mudando abruptamente de assunto. Jason foi investigar a floresta. Parece que os instintos dele surtaram com aquele lugar. Nina respondeu enquanto ajustava o casaco. Ele é bom em rastrear. Provavelmente vai encontrar algo que os policiais deixaram passar. Não é perigoso ele estar sozinho. Não. Ela olhou para ele com confiança.
Se estivéssemos juntos, só iríamos atrapalhar o Jason. Chegaram à primeira área demarcada, afastada do lago. Guilherme tirou uma pequena esfera negra do bolso e a jogou no ar. O dispositivo começou a flutuar ao redor deles, emitindo leves pulsos de luz. O que é isso? Nina perguntou, franzindo a testa. Detector de campos eletromagnéticos. Ele apontou para o tablet dobrável que segurava. Leituras normais por enquanto, mas vou ampliar a área. Achei que o sinal fosse ruim por aqui, disse Nina, cruzando os braços. Meus filhinhos não precisam de Wi-Fi. Ele piscou, enquanto a esfera se dividia em duas e começava a mapear o lago. E antes que pergunte, sim, minha engenhoca caseira é melhor que qualquer coisa do governo. Ela suspirou fundo, mas deixou um sorrisinho escapar. O que quer que tenha feito isso, não foi um fantasma. Guilherme declarou, observando os dados. Mas as mortes foram há 2 dias. Nina apontou. Qualquer resquício de energia eletromagnética pode ter se dissipado nesse tempo. Ele ergueu os olhos para ela, o sorriso ligeiramente desafiador. Boa, doutora. Então você não é só boa em biologia e história. Nina estreitou os olhos, encarando-o friamente. Suponho que não. Ela se abaixou para examinar o solo com cuidado, tocando a terra com as pontas dos dedos, mas sem rasgar a fita. Preferia não alterar cenas de crimes mais do que o necessário, especialmente se o culpado fosse humano e não sobrenatural. De acordo com o xerife, o corpo da mulher foi encontrado aqui. Ela pressionou os dedos na terra seca. Não choveu recentemente. Se houvesse sangue, ele deveria estar visível. Ela limpou os dedos na calça e levantou-se. Vamos checar o outro local. Seguiram até a margem do lago, onde outra área cercada estava visivelmente mais movimentada. O solo ali era mais macio, com marcas de pegadas e rastros profundos. Entre as marcas de botas policiais, havia algo diferente, arranhões profundos no chão, como se um animal de grande porte tivesse estado ali. Uma única pegada em forma de pata destacava-se, imensa e nítida. Os dois ficaram em silêncio por um momento, o olhar de ambos vagando entre o chão e o lago. Finalmente, Guilherme falou. Quer saber o que eu acho? Senhor X e Senhora Y vieram aqui fazer, sei lá, alguma coisa tediosa. Alimentar patos, contemplar a vida. Então um cachorro gigante sai da floresta e nada até esse lado. Ele apontou dramaticamente. Senhor X tenta ser o herói e distrai o bicho. Senhora Y corre, mas o bicho resolve o problema rápido com ele e vai atrás dela. Fim. Nina assentiu, avaliando a teoria. Parece plausível. Mas, se foi isso, como ele matou os dois? Nenhum relatório menciona corpos destroçados. Eu sei. Eles foram mumificados. Guilherme comentou, casual, enquanto chutava uma pedra para longe. Ei, você não acha que eles eram só realmente velhos, né? Acho que precisamos ver esses corpos, Nina disse, ignorando o comentário. Os dois se afastaram da margem do lago, focados no próximo local a ser examinado. Nenhum deles notou o vulto sombrio que se moveu furtivamente entre as árvores, sua sombra se misturando ao dossel da floresta. Observava-os, como um predador analisando presas, desaparecendo e reaparecendo com uma agilidade sobrenatural. Aposto que foi um cachorro gigante. Um daqueles mutantes das teorias do xerife paranoico. Guilherme falou. Sabe como é? Tipo um pastor alemão misturado com um lobisomem. Nina não respondeu, apenas revirou os olhos, mas havia um leve sorriso escondido ali. O detector de campos eletromagnéticos de Guilherme ainda fazia suas leituras, oscilando sem anomalias. As árvores ao redor permaneciam silenciosas, mas havia algo no ar, uma tensão quase palpável, como uma corrente invisível que os cercava. Alguma coisa está definitivamente errada aqui, Nina murmurou, cruzando os braços enquanto observava o terreno. Guilherme cruzou os braços, inclinando a cabeça para um lado como se estudasse uma obra de arte. Devo dizer, ele escolheu um lugar péssimo para morrer. Isso não é comum. Nina ignorou o comentário, sua expressão ficando mais séria. Essas marcas de garras e a pegada. Isso não foi um ataque de animal comum. E por que nada disso está nos relatórios policiais? Nada aqui é comum, chefe. Estamos no meio do roteiro de um filme B. Ele gesticulou dramaticamente para o redor, seu tom de voz carregado de ironia. Antes que ela pudesse responder, uma brisa leve trouxe um cheiro pungente, ácido e repulsivo. Guilherme franziu o nariz, recuando instintivamente. Você sentiu isso? Ele perguntou, cobrindo o rosto com a manga do moletom.
Sim. Nina olhou ao redor com mais atenção, seu olhar frio agora afiado como uma lâmina. É como decomposição. Mas não há nenhum corpo por aqui. Eles continuaram a vasculhar o local, atentos a cada detalhe, mas sem encontrar evidências concretas. O cheiro parecia intensificar-se quanto mais eles se aproximavam das árvores que ficam um pouco afastadas da área dos corpos. Então, o rosnado veio do outro lado do lago, vindo da floresta. Baixo, gutural, reverberando pela floresta como um trovão distante. Nina e Guilherme giraram nos calcanhares, os sentidos em alerta máximo. Guilherme puxou o tablet em direção do som, enviando as esferas em até o local por instinto, por entre as árvores. Nada havia sido registrado pelos scanners. Você ouviu isso? Nina sussurrou, mal movendo os lábios. Se ouvi, quero dizer, eu não sou exatamente surdo, ainda. Guilherme se virou lentamente na direção do som, parando na margem do lago, a mão livre posicionada perto do bolso do moletom, onde costumava guardar algo mais útil do que um tablet. Ótimo! Agora estamos no meio de um daqueles filmes em que o monstro só aparece no terceiro ato. Fique quieto. Nina murmurou de volta, sua postura rígida enquanto varria o outro lado com os olhos. Eu estou quieto. Isso é meu tom assustado de silêncio. Por um momento, o silêncio os envolveu. Era denso, opressivo, como se até mesmo o vento tivesse decidido parar. Nina olhou para trás em direção à cidade por cima do ombro. Então voltou o olhar para o lago. Os patos, antes tão indiferentes, agora estavam agrupados, imóveis, com os pescoços esticados em alerta. Não gosto disso, Nina admitiu em um sussurro. Eu já não gostava antes. Disse Guilherme. Agora estou odiando. O vulto sombrio recuou novamente, escondendo-se nas profundezas da floresta. Sua presença não desapareceu completamente, mas pareceu recuar, como se aguardasse. O cheiro de decomposição permanecia, assombrando-os, mas as evidências físicas no local se recusavam a dar respostas claras. Estamos lidando com algo grande, Guilherme. Nina quebrou o silêncio, finalmente. E definitivamente não veio do manual de biologia do ensino médio. Disse ele. Nina finalmente relaxou um pouco, mas apenas o suficiente para lançar-lhe um olhar sarcástico. Obrigada pelo diagnóstico, doutor. Eles trocaram um olhar breve, um entendimento silencioso entre os dois. A investigação não estava nem perto de terminar, mas uma coisa era certa. O que quer que estivesse à espreita naquela floresta não era humano. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Gostou desse capítulo? Espero que tenha se envolvido tanto quanto eu nessa história. Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui, o mistério e a emoção nunca param. Anota aí, toda segunda e sexta-feira, às 7 horas, tem uma nova jornada esperando por você. Até lá, e não se esqueça de voltar para descobrir o que vem a seguir.